Shabbat Shalom, Leiculan, Shalom a todos. Hoje é dia 17 de janeiro do ano de 2026 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 27 de Tevet do ano 5786, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá, um canal com o propósito de compartilhar conhecimento judaico para os não-judeus. Isto é, a minha missão, o meu propósito é trazer a consciência divina, é trazer a consciência de Deus, mostrando que um não-judeu, um Ben Noach, um filho de Noé, ele pode sim se conectar com um único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu já quero iniciar dizendo que no futuro todos os povos, raças, línguas e nações irão buscar o Deus de Israel. Todos irão buscar orientação juntamente com o povo judeu. Nós escutamos por aí muitos religiosos dizerem: no futuro o povo judeu vai aceitar o fulano A, o fulano B, o fulano C. O povo judeu, que é um povo duro, dizem eles, no final vão quebrar a cara e vão reconhecer que o Mashiach já veio. Mas de acordo com a Torá, de acordo com as profecias, será que o povo judeu ele vai se curvar mediante a um suposto Messias? Evidente que não. Evidente que não é isso que a Torá fala. Evidente que não é isso que os profetas falam, até porque o Mashiach, na visão judaica, ele não é Deus. O Mashiach, na visão judaica, ele é um homem, nascido de pai e mãe, conforme está escrito lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, e conforme Hashem, e conforme o Eterno, ele ordenou na Torá. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo 2, fica muito claro o padrão do Eterno ao criar o homem e a mulher, e o padrão da Torá, o padrão de Hashem, quando ele estabeleceu que o homem ele vai se unir à sua esposa, ambos serão uma só carne, e eles vão crescer, multiplicar e povoar toda a terra. Então, nesse sentido, pela lógica, quando nós lemos a Torá e as Escrituras, fica muito evidente que seres humanos, eles nascem a partir de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E quando nós trazemos essa ideia de Gênesis capítulo 2 e aplicamos na chegada do Mashiach, fica muito fácil nós entendermos que também o Mashiach ele vai nascer de um homem e uma mulher, conforme está escrito nas profecias. O Eterno prometeu ao rei David que sempre haverá um rei das suas entranhas. Isso é, sempre vai ter um rei da sua descendência reinando lá em Israel. Então o Mashiach, ele é um ser humano, ele vai reinar e ele é um homem e ele não pode ser adorado. Essa é uma visão rápida e objetiva de quem é o Mashiach dentro de uma visão judaica. Então, se alguns dizem que no futuro o povo judeu vai se curvar mediante ao pendurado, reconhecendo ele como Mashiach e como Deus, eles vão cair do cavalo, porque não é isso que está escrito nas profecias. Muito bem, eu estou aqui com o livro
Guia Beninoar, do nosso rabino Yaakov Gerenstad, e eu quero fazer um pequeno comentário sobre esse futuro, que de fato mostra que as nações, os povos, as raças, as línguas, todos servirão um único Deus e buscarão orientação juntamente com o povo judeu. De acordo com as várias profecias, fala o Ravi para nós, na era messiânica, todos os povos se voltarão para o Deus de Israel, que é único, indivisível, e buscarão junto ao povo de Israel orientação e direcionamento. Então veja, o Ravi, ele é muito cirúrgico, ele é objetivo. Em outras palavras, o Ravi, ele está simplesmente expondo, mostrando o que as escrituras estão falando a respeito do futuro. No futuro, os povos irão buscar o Deus Israel. No futuro, todos servirão um único Deus. Todos buscarão orientação juntamente ao povo judeu. E aí vem a pergunta, mas tem como nós fundamentarmos essa argumentação? Nós temos base na Torá? Nós temos base dentro do Taná para sustentar essa fala? Sim. Por exemplo, está escrito: e virão muitas nações e povos extremamente numerosos procurar o Deus dos exércitos em Jerusalém e buscar a face do Eterno. Assim disse o Deus de Israel: naqueles dias segurarão 10 homens de todas as línguas dos diferentes povos nas bordas das roupas do judeu e dirão: iremos com vocês, pois Deus está com vocês. Zacarias, capítulo 8, verso 22 e verso 23. Ora, o que nós aprendemos e entendemos desses dois versículos? Que no futuro, os povos, as nações, buscarão o Deus de Israel. É isso que o profeta está falando. E é interessante que, se você ler Zacarias 8, 23, ali é bem explícito que as pessoas, as nações, pegarão nas vestes de um judeu. Nesse sentido, eles buscarão orientação juntamente com o povo de Israel. Então, essa ideia de que o povo judeu vai se orientar com as nações, servindo o chuchua deles, isto não bate com as escrituras. Isso não bate com o que os profetas escreveram. Isaías capítulo 2. A ele virão muitos povos e dirão: vinde, e ascenderem ao monte do Eterno, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e seguiremos por suas veredas, pois de ti, Sião, sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Então, o que o profeta Isaías está falando no capítulo 2? Que no futuro, as nações, os países, vão até Jerusalém, porque de ti, porque de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Então veja bem, meus queridos, no futuro, quem vai se curvar perante quem? Será que o povo judeu vai se prostrar mediante ao chuchua, ao pendurado? Ou as nações vão buscar o Deus Israel? Estamos lendo aqui Isaías capítulo 2, Zacarias 8, 22 e 23, bases mostrando que no futuro, os povos vão compreender
que em todo esse tempo o povo judeu sempre estiveram corretos nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos, nas suas posições. E uma das coisas que eu aprendi nessa pesquisa em direção ao monoteísmo, a importância de nós ouvirmos os dois lados. Muitas vezes eu criticava o povo judeu e eu dizia, entre aspas, o povo judeu é um povo duro de coração, né? O povo judeu não aceita Jesus como Salvador. O povo judeu negou o Messias. O povo judeu, ele recusou o plano de Deus. Né? Na época até nós líamos lá um texto de João, né, que dizia que ele veio para o que eram os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem em seu nome. Nossa, que lindo, que maravilhoso isso! Só que veja bem, nós precisamos analisar dentro da base. Perdão de Deus se dá por techuvá. Perdão se recebe quando existe um verdadeiro arrependimento. Então, nesse sentido, o povo judeu e os não-judeus que seguem o monoteísmo com fundamentação judaica, eles simplesmente precisam se arrepender, pedir perdão direto a Deus. Então, veja bem, quando nós olhamos aqui para esses textos das Escrituras, a Torá está falando. Os profetas estão falando que de Jerusalém sairá a palavra de Deus. Então fica muito claro que não serão os judeus que vão atrás dos povos. Os povos irão para Jerusalém. E isso você não tem que brigar comigo. Você tem que brigar com o profeta Isaías que escreveu. Você tem que brigar com Zacarias que escreveu. Você tem que brigar com Deus. Foi ele que inspirou os profetas a escreverem as profecias. Então as profecias são claras e objetivas. Todos vão servir o único Deus. E aí surge a pergunta, mas como que isso é possível? Quando nós olhamos para este mundo, várias religiões, quando nós olhamos para esse mundo, ninguém quer buscar Deus. Mas aí nós vamos precisar chamar o profeta Sofonias, capítulo 3, verso de número 9. E na linguagem do Maimônides, ele, o Messias, consertará o mundo inteiro para servirem ao Criador junto com os judeus, como está escrito: transformarei todos os povos na mesma linguagem, para evocar o nome do Eterno e servirem ombro a ombro junto com os judeus. Então, Sofonias 3,9 nos relata que no futuro todos vão servir o único Deus, porque Deus vai dar lábios puros para todos os povos. Então é assim que vai acontecer. No futuro, todos servirão o único Deus. Então, sintetizando aqui a ideia, no futuro, o povo judeu buscará outra religião? No futuro, o povo judeu vai abandonar a Torá para seguir um outro livro? A resposta é não. A resposta é que no futuro acontece ao contrário. Os povos, as nações, os países irão para Jerusalém. Isaías 2, Zacarias 8:23, Sofonias 3:9. As nações irão para Jerusalém, porque de acordo com o profeta Isaías, é de lá que sairá a palavra de Deus, a orientação para todos os povos. E quem dará essas orientações? O povo judeu, conforme está escrito em Zacarias capítulo 8, verso 23. Aí você pergunta, mas
E eu, que não sou judeu? Quem eu sou? Você que não é judeu é um Ben Noach. Você que não é judeu, você é um filho de Noé. Você é um filho de Noé. E aqui surge a pergunta: o que é um Ben Noach? Um Ben Noach é um gentil que assume para si guardar as 7 leis noéticas. Opa! Então, um não-judeu, se ele guardar as 7 leis noéticas, ele está servindo a Deus junto com o povo judeu, ombro a ombro? Exatamente isso. Ora, mas eu nunca ouvi falar dessas 7 leis de Noé. Eu nunca ouvi falar desses 7 mandamentos que um não-judeu tem que cumprir, e se cumprir, ele estará agradando a Deus. Mas onde está escrito isso? Com base no quê? Seria Ben Noach uma nova religião? Seria Ben Noach uma nova ideologia? Seria Ben Noach uma modinha? De maneira nenhuma. Quando nós olhamos dentro das fontes judaicas, nós aprendemos que existem 2 Torot. O que é Torot? Torot é o plural da palavra Torá. Então, o povo judeu, eles têm 2 Torá. A Torá escrita, que é o Pentateuco, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, é a Torá escrita. Então, quando nós olhamos para o livro de Shemot, especificamente falando, nós aprendemos que Hashem, que o Eterno, ele deu a Torá escrita para Moshe, e Moshe foi escrevendo a Torá escrita. Porém, o Eterno, ele não é aquele professor que enche o quadro de matéria e diz para o seu aluno: agora se vire, procure entender, compreender e resolver o problema. Não! O Eterno não é esse tipo de professor. O Eterno, ele deu a Torá para Moshe lá no Monte Sinai e deu para ele todas as explicações de todos os mandamentos. Essas explicações, de forma oral, Moshe não escreveu, mas ele transmitiu de geração em geração este ensinamento oral, estas explicações da Torá escrita. Então, por exemplo, o povo judeu tem que guardar o Shabat. E nós sabemos que o Shabat tem 39 proibições, aliás, que o povo judeu não pode fazer no Shabat. Mas onde está escrito essas 39 proibições? Quando nós lemos a Torá escrita, dificilmente nós vamos achar isso. Aí entra a Torá oral. As explicações que o povo judeu tem a respeito da mitzvah. Então, por exemplo, Hashem disse para o povo judeu: vocês têm que matar o animal conforme eu ordenei. Mas esses detalhes não está escrito na Torá escrita, mas sim na Torá oral. Então, sem a Torá oral, você não compreende a Torá escrita. Sem a explicação da Torá oral, é impossível cumprir um mandamento da Torá. Então, o povo judeu, eles receberam 2 Torot, 2 Torá, a Torá escrita e a Torá oral. E por que eu estou dizendo isso? O que isso é relevante para entendermos as 7 leis de Noé? Isso é muito relevante. Por quê?
Um Ben Noah, ele é um gentil. Ben significa filho. Noah significa Noé. Então, quando nós falamos que você é um Ben Noah, nós estamos dizendo, você é um filho de Noé. Então, de fato, depois do dilúvio, ficou só a família de Noé. E todos nós derivamos ou descendemos de Noé e a sua família. Então, todo mundo vem de Noé. Nesse sentido, sim, nós somos filhos de Noé. Nós aprendemos que Noé, ele tinha o conhecimento de 6 mitzvot, de 6 mandamentos. E aqui eu já começo a usar um pouco a Torá oral. Por quê? A Torá oral, ela vai explicar a Torá escrita. E quando nós pensamos dentro das 7 leis de Noé, talvez você possa me perguntar, mas onde está escrito não matarás na época de Adão e Eva? Não está escrito. Nós sabemos que na época de Noé, toda a terra estava corrompida. E Hashem, ele vem com o juízo sobre a terra, mandando uma bula, mandando o dilúvio. Mas aí você pergunta, Deus que é um justo juiz, com base no que Deus puniu o mundo na época de Noé? Um dos pecados que nós encontramos na época de Noé era o assassinato, a violência na face da terra. Aí você pergunta, mas de Adão e Eva até Noé, não tem esse mandamento, não matarás, não assassinarás. E isso só veio lá na frente, na época de Moshe, quando Moshe subiu lá no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos está escrito, não matarás. Então veja, de Adão e Eva, da época de Noé para Moshe, nós temos um intervalo muito grande. O não matarás veio com Moisés. Então, de onde que nós entendemos que o não matarás já estava em vigor na época de Noé? Você já parou para pensar nisso? Aí veja bem, esse mandamento e outros mandamentos, eles não estão tão claros na Torá escrita. Mas se você forçar um pouquinho e ler, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 4, o livro de Bereshit, capítulo 4, o Caim, ele tem a intenção de matar o seu irmão Abel. Hashem, o Eterno, ele diz para Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Ora, repare comigo, olha que interessante. Se o Caim, ele tinha a intenção de matar Abel, de matar o seu próprio irmão, o Eterno, ele vai tratar esse sentimento como pecado. Porque a Torá fala, o pecado já está à porta, cabe a ti dominá-lo, Caim. Então Deus trata o homicídio, Deus trata o assassinar o próximo como pecado. Aí você pergunta, então, de forma implícita, já existia o não matarás. Sim, já existia o não matarás desde a época de Adão. E aí vem outra pergunta. Mas de onde vocês tiraram essa informação? Da Torá oral. Então, as 7 leis de Noé, na Torá escrita, você tem que forçar um pouco para enxergá-las. Mas a Torá oral, que é a explicação da Torá escrita, Deus deu a Torá escrita para Moisés no Monte Sinai, ditou para ele Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e Deus explicou todos os mandamentos e os segredos da Torá por meio da Torá oral. Então, temos a Torá escrita de um lado e a Torá oral do outro. A Torá oral explica a Torá escrita. Sem a Torá oral,
é difícil compreender os mandamentos da Torá escrita. Então, quando nós olhamos para a Torá oral, nós percebemos muitas informações a respeito das 7 leis de Noé. E a Torá oral explica que Deus deu 6 leis para Adão, e essas 6 leis são não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas e praticar atos de bondade, atos de justiça. Então esses 6 mandamentos, de acordo com a Torá oral, por isso que eu digo, a importância de nós entendermos a existência da Torá oral, porque a Torá oral vai trazer muitos detalhes a respeito da fé monoteísta dentro de uma configuração Benei Noach, um não judeu que segue o judaísmo guardando os 7 mandamentos da Torá. Então veja a importância de nós entendermos. Então as 6 leis Deus deu para Adão, de acordo com a Torá oral. Depois do dilúvio, lá em Gênesis, capítulo 9, verso 4, o Eterno, ele deu mais uma mitzvah, mais um mandamento para Noach. Este mandamento é não comer a carne de um animal, estando ele ainda vivo, ou não maltratar os animais. Então este é um histórico das 7 leis de Noach. Percebeu que existe uma fundamentação? Então, Ben Noach significa filho de Noé. Nesse sentido de existência humana, de fato, todos nós viemos de Noé. Todos nós somos filhos de Noé, nesse sentido físico. Agora, no sentido espiritual, nós seguimos as 7 leis. Noé seguia as 6 leis que Deus deu para Adão e Eva, mais a 7ª que ele recebera, que é não maltratar os animais, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, verso 4. Então, quando o Rav, ele fala para nós, um gentil, um Ben Noach é um gentil que assume guardar as 7 leis noéticas, é chamado de Ben Noach, ou filho de Noé. Então, esse é o histórico. Ser um Ben Noach não é moda, não é uma nova religião, mas é voltar, é entender, é guardar os mandamentos da Torá que Deus deu lá no início, para Adão e para Eva, e depois para Noé, depois do dilúvio. Então repare que nós estamos bem fundamentados. Talvez você que está me ouvindo, mas eu nunca ouvi falar de Ben Noach, eu nunca vi esses ensinamentos. Pois é, meu querido, o povo judeu sempre foi perseguido na história. O povo judeu sempre foi massacrado na história. Mas hoje, Baruch Hashem, nós estamos vendo as profecias se cumprindo e este conhecimento já começou a ser divulgado faz tempo. Hoje, em nível de Bauru, em nível de Brasil, em nível de nações, tem muitas pessoas entendendo o plano de Deus para as nações, o plano de Deus para o futuro. O que nós estamos visualizando de ex-missionários, de ex-pastores, de ex-presbíteros, de ex-líderes religiosos, entendendo o monoteísmo, entendendo a Torá, entendendo a vontade de Deus. Isso é incrível o que está acontecendo. Mas por trás disso, existe o Eterno, o Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, que está executando os seus planos, de Isaías 2, de Zacarias 8, 22, 23, de Sofonias 3, 9. Tudo está sendo projetado, executado, conforme o script da Torá e dos profetas. Então, um Ben Noach, ele não é uma novidade.
ele é fundamentado nas Escrituras e na Torá. E quando um não-judeu ele assume essa posição de guardar esses 7 mandamentos, eu digo que tudo vai de uma decisão. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que tomar uma decisão. E na minha experiência, eu comecei na época fazer uma pesquisa pelas profecias. Então na época eu pensava comigo, puxa, mas quem é esse Mashiach que o povo judeu espera? Eu quero entender qual é a visão dos judeus em relação ao Mashiach. Mas eu quero base, eu quero ver nas fontes. E aí, quando nós olhamos, vou usar aqui a expressão que na época eu usava, quando eu comecei a estudar o Antigo Testamento, pela 8ª vez, eu comecei a estudar ele agora com uma ótica judaica. Eu comecei a prestar atenção na visão judaica para fazer um comparativo. E é muito evidente para nós que perdão de pecados se recebe quando há um verdadeiro arrependimento, não há necessidade de um intermediário. Isso é bem explícito na Torá. Eu digo, né? Eu digo não. Eu sempre ouvi o Rabino Dorleon Attar falando que o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, é uma bomba para os religiosos, porque ali é muito claro a respeito do perdão de pecados. Quando nós lemos, por exemplo, Devarim, Deuteronômio, capítulo 30. Então, quando eu comecei a estudar a Torá e o Antigo Testamento, vamos dizer assim, na época, eu realmente tirei a bandeira da torcida da religião e olhei mais para o que está escrito. Então não tem como. O povo judeu, eles sempre estiveram corretos. Ninguém melhor do que eles para pegar a Torá, os profetas e explicar. Eles são os portadores da verdade. E eles ensinam toda a verdade. A Torá é a verdade. E aí, nós vamos nos deparar como falas pejorativas. Em que sentido? Mas eu quando vou para Israel, eu vejo lá uma região do país que tem comportamentos que não condiz com a Torá. É verdade, existe sim. Porém, as profecias, elas falam que de modo progressivo o povo vai ser transformado. E isso já está acontecendo. Os judeus estão voltando para Israel. As pessoas estão buscando mais Torá. Os gentios de todas as nações, principalmente aqui no Brasil, estão compreendendo essa farsa que ensinaram durante 2000 anos. Ninguém engana mais ninguém, meu filho. Hoje basta você ir aí nas redes sociais, fazer uma pesquisa no Google, no ChatGPT, no YouTube. Você vai ter bases, fundamentos para estudar e fazer um comparativo. Aí você toma a decisão, não tem problema. Mas o que eu quero dizer que um gentio que guarda as 7 leis de Noé, de acordo com o Rav, ele é amado por Deus. Olha que interessante, hein? Então, falas de um judeu, de um rabino ortodoxo, Rabade. Quem guarda as 7 leis de Noé é amado por Deus. E o Rav continua dizendo, está cumprindo sua missão neste mundo. Então, o não-judeu, ele não precisa virar um judeu. Um não-judeu, quando ele entende a sua missão, o seu propósito, se ele guardar as 7 leis de Noé, ele está cumprindo a sua missão. E ele está
contribuindo ativamente para a redenção final e terá parte no mundo vindouro. Então, essa é uma definição, né, de um Ben-Noach. Então, eu trouxe aqui nessa reflexão, nesse shiur, que no futuro, ponto 1, as nações vão buscar orientação junto com o povo judeu. Já está acontecendo hoje? Sim, já está acontecendo hoje. Estamos vendo essas profecias, esses sintomas se cumprindo em nossos dias. A maior prova, eu estou aqui. Fui pastor por 10 anos, abandonei a religião para seguir os mandamentos de Deus, para seguir a Torá. E você não tem ideia do que está acontecendo no mundo. Povos, línguas, raças e nações se conectando com o Deus de Israel. Então, mostrei aqui o futuro, as nações buscando o Deus de Israel. Definimos aqui que um não-judeu, ele tem o compromisso de guardar os 7 mandamentos dos filhos de Noé, que não é modinha e que tem fundamentação na Torá escrita e na Torá oral. E essas 7 leis, elas têm origem desde o princípio, Deus dando 6 leis para Adão e a 7ª para Noé. E na terceira etapa, nós aprendemos que quando um não-judeu, quando um gentil, ele guarda esses 7 mandamentos, ele é amado por Deus e está cumprindo a sua missão na face dessa terra. Muito bem, então eu quero deixar aqui para você esse estudo, esse shiur, um shalom aí para